Que alegria nós estarmos juntos em mais um episódio deste que é a nossa dose diária, semanal, para que nós possamos nos encontrar com o nosso Deus. Eu sou o Padre Gabriel Natan. Eu sou a Júlia e você está no Convocação Podcast. A nossa convocada de hoje, ela é missionária da Arca da Aliança, comunicadora, mãe, esposa. A nossa convocada para o Convocação Podcast é a Sirlene. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Obrigada, Júlia. É uma alegria estar aqui, é um desafio, né? Mas é uma alegria poder estarmos aqui juntos, para juntos contarmos um pouquinho da nossa história, que é também, tá aí, a Diocese de Blumenau está muito entranhada nessa história também da Sirlene e da comunidade Arca da Aliança. Sirlene, eu sei que você é natural de Joinville. Uhum. E você foi uma das quase primeiras missionárias da Arca aqui em Blumenau. Mas você sempre foi católica, de uma família católica. Como que nasceu a sua vocação até entrar na Arca? Uhum. Então, eu sou joinvilense, né? Vim de uma família católica. Ela é da Arquidiocese. Eu agora. sou agora, sou agora. Somos da Arquidiocese. Agora eu sou blumenauense, né? Mas tem várias pessoas que mandaram bem assim, ó. E agora você pertence ao nosso clero também. Tem muita gente feliz então, né, Padre? Sim, sou natural de Joinville e vim de uma família católica, né? Uma família um pouco desestruturada, né, na relação. Meus pais se separaram quando eu ia... Na semana que eu completaria 6 anos, ou melhor, meus pais se separaram. E eu vim de uma família, assim, um pouco desestruturada, mas a minha mãe é uma mulher muito de fé, sempre buscando muita oração. E, inclusive, quando a gente fala da Arca e fala da família, tá tudo muito ligado, porque minha mãe, quando se separou do meu pai, buscou na Arca da Aliança um refúgio na oração, né? No atendimento, na oração. Então, ela encontrou, a comunidade estava recém-nascendo, né? Recém-nascendo, foi em 86, a comunidade nasceu em março, minha mãe se separou em junho ali, 31 de junho, né, 26 de maio, e a minha mãe buscou na Arca esse refúgio mesmo para se reerguer, né, então a minha história está muito ligada também com a comunidade. Claro que eu não fiz a leitura lá, né, lá nos meus 6 anos, fiz a leitura depois que descobri a minha vocação, depois que entendi que Deus me chamava também para o carisma Arca da Aliança. Então, somos uma família. Minha mãe sempre frequentou a igreja, sempre foi coordenadora de catequese, uma mulher assim, cheia de vigor, mesmo diante das dificuldades dela, né, com 4 filhos, separada, trabalhando de empregada doméstica. Eu acho interessante também porque minha mãe conta a minha história de gestação, né? Ela disse que quando descobriu, tinha um meu irmãozinho de 6 meses, né? Tinha acabado de ganhar meu irmão. E ela, então, estava trabalhando e o chefe dela disse: Terezinha, não acredito que tu tá grávida de novo. E ela disse: capaz, tu tá louco? Eu tenho um menino de 6 meses. Aí ele disse: vem cá, vamos fazer o teste. Ele era médico, né? Então, ela pediu que ela fez o teste e deu positivo, né, para a gestação. Eu já estava ali por volta de 4 meses de gestação. Nossa. E a minha mãe vivendo aquele matrimônio bem conturbado, né? E eu acho tão lindo quando ela conta, e o dia que ela contou para mim é um momento de emoção, de alegria, um misto assim de ver que realmente desde a gestação Deus me quis, né? Desde o ventre materno, eu já te chamava. E a minha mãe, ela conta que foi... Jeremias. Bem isso mesmo. Minha mãe foi para casa, né, depois de um dia cansativo de trabalho, com o bebezinho dela de 6 meses, uma menina de 4 anos, a minha irmã mais velha, e ela disse que ela foi lavar roupa. E ela dizia que ela não sabia se a água que estava no tanque era das lágrimas dela ou era realmente da torneira que estava aberta, né? E ela dizia assim: Senhor, eu aceito, mesmo com tudo isso, eu aceito essa vida e eu consagro essa vida que eu estou gerando dentro de mim
a tua mãe Nossa Senhora e a ti. Então, Nossa, que de lindo. fato, desde a gestação, claro que é muito difícil a gente compreender tudo isso, principalmente, né, na realidade que a gente vai vivendo depois na adolescência, os abandonos, e muita coisa que a gente viveu, mesmo minha mãe sendo uma guerreira, né, uma mulher muito de fé, mas a gente vai vivendo depois na adolescência várias coisas, né, vários processos. Como foi para você, com 5 anos, ter vivenciado essa separação? Porque é uma realidade que muitos vivem. Uhum. E principalmente assim, porque ali ainda você era criança, mas depois vai crescendo. E como foi para você? Sim. Quando a gente tinha, então, 5 anos, eu creio que eu não entendia muito, não tinha toda a dimensão, principalmente porque nós não vivíamos uma paz em nosso lar. Então, a gente não vivia, assim, uma relação boa, né, com meu pai, com a minha mãe. Havia muitas brigas, né, muitas discussões, e a gente participava daquilo tudo. Então, foi como que um vazio. De fato, a saída do meu pai de casa foi um vazio. Foi aquela lacuna paterna que também já existia, né? Já existia essa lacuna paterna, foi só consolidado ela. E a partir daquele momento, né, querido, meu pai, se estiver ouvindo, me perdoa, viu, pai? Mas a gente acabou vivendo um pouco mais de paz na relação, né, familiar. Mas, claro, depois a gente tem necessidade do carinho paterno, né? A gente fica aquela lacuna, né? E eu fui crescendo assim, muitas vezes nessa ausência, né? Nessa insegurança também, porque a criança, o aconchego da mãe é muito importante, mas a segurança, quem dá na relação familiar é o pai, né? Então, eu cresci uma criança insegura, e eu posso dizer que eu também sou hoje ainda uma pessoa insegura, mas que todos os dias eu digo, Senhor, vem ser a minha sabedoria, a minha segurança. E a gente foi vivendo e acostumando a viver em uma família que naquela época, né, 1986, há muito tempo atrás, né, havia muita discriminação, Sim. né? Ah, essa ali é filha da mulher separada. Então, a gente sofria dentro de casa, na família, né? Sofria na escola, sofria o abandono e sofria a discriminação também. Mas tem algo que fica muito forte na fase da separação dos meus pais e na minha educação, é que nós somos sustentados por Deus, né? E Deus ali agiu poderosamente na busca da minha mãe para com a vontade dele. Então, como eu falei, minha mãe foi sempre uma mulher de fé. Então, eu creio que a gente se manteve firme, mesmo diante das desestruturas que a gente vivia, por conta disso. Ela tinha um grande desejo de manter a família dela firme e forte na fé. Eu lembro quantas vezes a gente ajoelhou para rezar do lado da cama. Rezar o terço, né, com a minha mãe, e a missa. Minha mãe era uma mulher de grupo de oração, né? Então, nós íamos à missa, íamos a grupo de oração e dormíamos no banco. Né? Como nós éramos em 4, então... Não, quando eu era criança, minha mãe também ia no grupo de oração, só que eu não era muito fã, assim. É que a primeira vez que eu vi alguém repousando, eu me assustei. E aí eu ficava... Mas eu não quero pra mim. Mais ou menos isso. Eu falei, então, mãe, assim, eu preciso estudar, tá bom? Daí eu ficava lá atrás, assim, do grupo de oração. Minha mãe me levava. Eu falava, mãe, tem que estudar, não dá pra participar. Na minha cabeça, que tinha 8, 9 anos, eu acho que minha irmã não tinha nascido ainda. Não existia. Ela tava no coração do pai. Tava. Só, por enquanto. Na minha cabeça, se eu fosse participar, ou alguém ia me falar alguma coisa, assim, ou alguém ia já botar a mão em mim, eu já ia morrer. Eu falei, não. Eu não entendia muito bem. Eu falei, não, eu vou estudar lá atrás, tá tudo certo. Então, eu ficava lá estudando. E aí, nós dormíamos no banco, e tranquilo. Depois, eu não sei como a mãe dava conta, né? Porque a gente não tinha carro, não tinha o ônibus. Então, nós íamos pra casa e a gente vivia nesse clima né, claro, de ausências, mas graças a Deus a gente sobreviveu, todo mundo casado hoje com a sua família, reconciliados também. Então, encontrando tudo isso, ressignificando a nossa história, né? Encontrando tudo isso à mão de Deus também.
E que momento que você fala, não, eu vou entrar pra arca, quero ser missionária, quero ofertar, doar a minha vida. A arca sempre esteve presente na sua vida, então, né? Porque sua mãe procurou, você era bem pequenininha. Sim, Você sim. tava quase já na fundação, você pode dizer. Desde pequenininha. Quase lá, já tava na lista já, né? Já tava. Deus, quando escolheu a arca, já fez a lista. Eu já tava na lista. Eu participava já na minha adolescência do evento de carnaval que a gente tem em Joinville, né? Na arca, que é o Queremos Deus. Então, o Queremos Deus hoje é enorme, né? Eu peguei o Queremos Deus da lona, do chão com serragem, aquela estrutura bem pequenininha em que... Rústica. Rústica, maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu ia lá com meus 12, 13 anos pro Queremos Deus, mas assim... Eu encontrei Jesus aos 15, né? Em 2 de dezembro de 1995, no São Judas Tadeu, em Joinville, no grupo de oração Sementes do Amanhã. Ali foi o meu encontro com Jesus. Minha intimidade com ele, dali aquela Sirlene, assim, das roupinhas, da balada, de tantas coisas, encontrou um novo sentido para a vida. Né? Eu tive ali meu encontro com Jesus. E aí eu comecei a cantar no grupo de oração. Nossa Senhora, não sei como é que me acolheram, mas tudo bem. É sobre a misericórdia. Sobre a misericórdia, exatamente. Aí nós frequentávamos a arca também, mas tinha um pouco de resistência até então, porque a gente foi crescendo. A arca começou a assumir também as pastorais, a pastoral carcerária, algumas pastorais sociais, e houve ali digamos assim, um conflito entre movimentos, né, e a arca. Então, eu tinha que a arca era mais pastoral, assim, né, e a minha mãe amava a arca, né. E aí, a gente começou a frequentar a arca em retiro de músico, a arca convidou a gente para tocar em Evangeliza Show, e eu comecei a olhar para dentro dela, né, não tinha, assim, uma intimidade, mas eu fui lá. Nossa, que lindo. E aí, no Queremos Deus, me sentia, né? E tinha um desejo de santidade. E a minha mãe, Dona Terezinha, né, no meu ouvido. Tem que procurar a tua vocação. Eu tinha só 17 anos, né? Tu tem que procurar a tua vocação. Porque a tua vocação não é a música. Porque eu tava falando assim, mãe... Nossa, sua mãe tava falando. Deveria tomar posse. Isso. Mas não tomava. Hoje não, hoje não, padre. Não? Hoje não. Graças a Deus. Hoje tomou não. discernimento. Não, senão, né? A comunidade, né, tomou discernimento. Brincadeiras à parte. Mas aí, então, eu disse, mãe, não é. Mas vai lá fazer o vocacional. Aí eu tava naquela luta, né? Não é, porque eu amava o meu grupo de jovens. A gente tinha um grupo de meninas que nós nos abastecíamos. Então, assim, vida comunitária nós tínhamos muito dentro do nosso grupo de jovens, né? Nós temos até hoje, tem um grupo das minhas amigas, esses dias a gente se encontrou. Então, nós temos mais de 25 anos de história de amizade, assim, né? E aí, no Queremos Deus, o dito Queremos Deus de 1998, tava lá eu com a minha galera, né? Feliz da vida, vivendo, ouvindo a pregação. E, de repente, Jesus entrou. Jesus entrou no evento, Jesus Eucarístico, né? Jesus Eucarístico para o momento da adoração. E eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro, assim, que quando Jesus foi passeando, né? No ascensório, o sacerdote fazia aquela passagem do Santíssimo, eu me ajoelhei. E Jesus dizia assim para mim, eu te quero. E eu não entendia, porque não queria entender. Eu te quero na Arca da Aliança, Sirlene. E eu dizia, não pode, Jesus. Eu te quero. Com certeza. Na arca. Não pode ser no grupo de homens. Jesus. E aí, Jesus, eu te quero, Sirlene. E eu ajoelhada, eu chorava. Foi um momento muito forte, assim, que realmente eu ouvi Jesus me chamar. E depois da adoração veio uma irmã de comunidade que já morava, né? Já estava na arca, com a sua voz vibrante, chamada Isolina. Sua estatura baixa, sua voz vibrante, dizendo, Jesus te quer, jovem. Não protele mais. Jesus te chama. E aí foi como uma flecha no coração, né? Foi como aquela confirmação em que Jesus realmente me chamava e eu sempre me achava indigna. O meu irmão era melhor, a minha amiga era melhor, o fulano era melhor. Eu não tenho dons, não tenho,
né? E aí eu fui, então, tomei posse daquela palavra e peguei a minha amiga, né? Uma das minhas amigas e disse assim, vamos fazer o vocacional na Arca da Aliança? Porque eu acho que eu não tinha coragem de ir sozinha, né? E ela disse, vamos! E aí nós fomos naquela hora, depois da adoração, depois daquele chamado, pro stand vocacional. Sabe quando o coração acelera, assim, quando você encontra a pessoa amada, assim, a paixão da tua vida? Quando eu fui no stand, o coração já começou a acelerar e eu disse, eu quero fazer a minha inscrição para o encontro vocacional da Arca. E a minha amiga também fez. E que bom que ela fez, porque uma era apoio para outra, né? E eu fui ali, então, conhecendo, eu fiz o vocacional. Eu estava há um tempo já, né? Porque depois que eu encontrei com Jesus, eu fiz um propósito com ele, de que eu não ficaria mais com ninguém, digamos assim, né? Em vez de namorar, ficar, né? Porque na minha adolescência eu já tinha ficado com muitos, já tinha sido objeto de muita coisa, e eu, então, queria, então, fazer um caminho de santidade. E em janeiro, antes do Queremos Deus, eu comecei a namorar um menino. E era um menino dos sonhos. Era um menino, assim, especial. Ele também era da comunidade? Ou... Não, ele não era de grupo de jovens, mas ele estava no processo... no processo de conversão. Fazia o meu tipo, que Júlia. É porque, assim, hoje eu sou noiva, né? Ela anda assim, ó. Eu ando assim agora. Isso mesmo. E quando eu tava conhecendo ainda meu noivo, a gente tava no caminho de namoro, assim... Ele foi... a gente não tava namorando, a gente não tava nada. Vocês só estavam conversando. E isso é caminho de namoro, padre, só conversar. Já. É isso. Caminho de namoro é conversa. A gente só saía pra tomar café, Não, mas vocês não tinham saído ainda. Não? Não, porque foi no dia seguinte. Não foi no dia seguinte. Foi uma semana... não, eu não... Enfim. Meu Deus, eu fiquei até nervosa aqui. Porque naquela... Foi na quinta, porque tu celebrou a novena. Mas tu tinha ido me buscar, porque ela tinha ido me buscar. É verdade. O padre tava sem carro. Eu vi ela, eu olhei pra ela e falei bem assim, Júlia, você tá diferente? Daí ela, é o cabelo. E eu tava conversando com ele, eu não tinha falado nada pro padre ainda. Mas a gente tinha desde domingo, eu acho. Já tinha uns dias ali. Mas não tinham se encontrado. É verdade, a gente não tinha se encontrado ainda, verdade. E aí ele nem sabia que o Padre Gabriel era meu diretor espiritual. E ele foi conversar com o Padre Gabriel. E daí falou, né? Primeiro ele falou sobre uma pessoa e tal, daí depois eu acho que tu perguntou o nome, né? Aí ele falou, o meu noivo ainda falou, eu acho que tu conhece ela um pouco. É a Júlia. Aí o padre falou assim, eu acho que tu faz o tipo dela. Quando o Guilherme me contou isso, eu falei, eu vou matar o Padre Gabriel. Por isso que ele falou. Enfim, fazia o meu tipo. Fazia o seu tipo. E então eu comecei a namorar em janeiro. E era o namoro que eu tinha pedido pra Deus. E em fevereiro foi o Queremos Deus. E em março foi o vocacional. E eu entrei, assim, num turbilhão de questionamentos em mim. E a minha mãe dizendo, tu é arca, tu é arca, tu é arca. Então, eu fui pro vocacional muito mexida, assim, né? E lá no vocacional diziam, quando você entra pro vocacional, ou você namora, ou você continua namorando, ou você rompe com o namoro pra viver um discernimento correto. E tá certo, né? Mas eu decidi continuar o namoro e decidi continuar o vocacional. E eu fui me aproximando da comunidade, eu fui me encantando, né? Me encantando com a vida apostólica, assim, com a vida missionária, era maravilhosa. Mas como eu era uma pessoa muito tímida, sou tímida ainda, né? Mas a vida missionária nos manda ir pra frente, né? Então, como eu era uma pessoa muito tímida, eu nunca me imaginei pregando, cantando na comunidade, dando aula, o rádio. E eu fui me encantando com as coisas pequenas, com aquilo que é próprio da vocação em si, a vida de oração, a vida fraterna, né? Foi me encantando na comunidade, a maneira em que um tratava o outro, o relacionamento, a amizade, né, na comunidade. Isso foi me encantando e foi me preenchendo, né? E fui vivendo aquele 1 ano, né, de discernimento com muitas lutas, com muitas graças, com muitos choros, com desapegos que eu precisava fazer, com namoro que eu precisava romper. Aí chegou um determinado tempo eu rompi, né, com o rapaz. Eu dizia, olha, você merece
eu descobri minha vocação na Arca da Aliança, e eu creio que Deus tem também algo especial para você, né? Então, não iludir o menino dizendo talvez a gente vai... Não, Deus tem algo para você e Deus tem algo para mim na comunidade. E a gente rompeu ali o namoro e depois fui rompendo outras coisas, né? Fui rompendo o grupo de jovens. E aí Deus me pediu o grupo de jovens e aí para mim foi um Isaac, de fato, né? As amizades foi um Isaac. Ah, Silene, mas que radicalidade. Era o que eu precisava naquele momento, né? Porque eu era muito apegada aos Sementes do Amanhã, às minhas amigas. E eu fui vivendo esse processo bonito de encantamento por Jesus e de amar mais Jesus do que o grupo de jovens e do que as pessoas. E eu penso assim, que Deus foi muito pedagogo comigo, assim, né? E por último, lógico, né? Não menos importante, a família, né? A família. Eu trabalhava lá em casa. Eu tinha uma irmã mais nova, minha irmã mais velha se preparando para o casamento. Meu irmão mais velho tinha recém entrado no seminário. E o padre sabe, né? Para o seminário, a família tem que ajudar um percentual, né? No ano. E minha mãe desempregada. Meu irmão mais novo era ainda um adolescente. E a minha irmã mais nova era uma criança, né? E eu ajudava a sustentar a casa, né? Então, como a gente não tinha pensão... E a gente vivia a situação financeira difícil em casa. Mas a minha mãe, mais uma vez, foi corajosa. Ela disse, não, minha filha, se Deus te chama, Ele vai prover. Ele vai prover, né? Então, e aí eu precisei fazer esse desligamento. Eu digo que não foi ali que eu consegui cortar o cordão umbilical com a minha mãe. Foi mais pra frente, depois de alguns anos de comunidade. Mas Deus me pedia essa oferta. Minha irmã tinha 9 anos, era caçula, né? Tu tem irmã caçula? Tenho. É uma dor, né? O padre é o caçula, né? Eu sou. A gente ama o caçula, né? A gente ama, assim, tem uma paixão pelo caçula, né? Então, pra mim, foi uma oferta também, porque quando a minha irmã nasceu, eu tinha 10 anos. Minha irmã mais nova. Eu também, é a mesma diferença. Né? E a gente, sim, tem um amor enorme, né? Tem um amor... Não que eu não tivesse com os meus outros irmãos, mas era ali também um processo que eu precisava fazer de corte. E aí... 29 de janeiro de 1999, eu coloquei as malas, pedi que meu pai me buscasse, porque ele tinha carro, minha mãe não, me buscasse, para me levar para a Arca. Ai, que emoção! 25 anos já se fazem, mas eu continuo embargando a voz. Porque foi um momento muito especial. Foi um momento da despedida, do corte, do laço, mas também um momento de uma vida extraordinária que Deus me pedia. Viver o extraordinário no ordinário, nas pequenas coisas. E, de fato, foi um momento de choro, de oferta. Minha mãe não foi me levar, minha mãe ficou em casa. Foi a minha irmã mais nova, uma amiga minha e meu pai, né? Então, dar tchau para eles foi muito difícil, mas permanecer foi uma graça, e mesmo nas dificuldades. E claro, né, eu acho que como toda vocação, eu chorei 3 dias. De saudade de casa, o costume, todas as coisas. Não que ali não tivesse bom, mas era esse processo que eu precisava viver de desapego, né, de oferta, de entrega. E ali começou a minha vocação. E 17 de fevereiro de 99, eu vim com a 2ª turma para Blumenau, para nossa missão, que tinha nascido em novembro de 98, né? Eu vim para cá viver essa experiência. Eu sempre penso assim que o início de uma missão é uma experiência fundacional, né? É como se a comunidade estivesse nascendo. E eu vivi essa experiência já missionária, como eu disse, com muito medo da missão, com muito medo da experiência missionária, de ter que me expor, mas com grande desejo e alegria no coração de poder viver esse novo de Deus também na Arca e na minha vocação. E você ficou quantos anos aqui em Blumenau? Aqui eu vim em 99, voltei em 99, eu fui e voltei várias vezes, né? Mas sempre Joinville e Blumenau. Eu fui a Minas Gerais também. Foi. Tive a graça em 2005. Eu sou, assim, Deus me marca muito com datas, assim, né? Em 2005 eu fui viver uma experiência missionária em Montes Claros. E foi a abertura da nossa casa. Olha. Eu lembro que eu estava passando por um momento muito difícil, de crise vocacional, né? Um momento, assim, de que eu não me encontrava em muitas coisas. Momento interior, né?
um momento muito difícil. E Dom Orlando Brandes estava lá em casa, lá na Arca, em Joinville, e ele disse assim para mim, Jesus tinha me dito um dia antes, ele disse assim, eu vou te mandar pro exílio, Sirlene. Eu disse, ai, Senhor, como é que eu vou superar essas minhas crises? E ele disse, eu vou te mandar pro exílio, Sirlene, eu vou te mandar pro exílio. E aí eu já sabia que eu ia para Montes Claros, Minas Gerais. E um dia depois o Dom Orlando foi na nossa casa e os missionários disseram, esse aqui vai para Montes Claros, Dom. E ele disse assim para mim, você vai pro exílio. Olha, que legal. Eu disse, obrigada, Senhor. E esse exílio vai ser um momento de me refazer na vocação e de viver um novo, né? Um despertar também. E, de fato, Montes Claros é uma missão muito missionária, né? Foi uma experiência, assim, maravilhosa. O povo de Montes Claros, o povo de Minas, era uma outra cultura, né? É sensacional. Extremamente diferente. Uma culinária que, ó... Maravilhosa, a culinária é sensacional. Eu me adaptei muito, né? Faz um pão de queijo. Se tem uma coisa que eu não consegui lá era mingau de milho. Não entra. E eu amo milho, mas mingau de milho não vai. E jiló. E a pimenta, né? Mas o restante, assim... E aí nós somos, então... né? Eu e a Luciana. Luciana recém tinha voltado a namorar com o Giovanni. Ela foi para essa experiência também para a distância. E nós fomos para uma terra em que nós não conhecíamos, não tínhamos casa. Morar na casa de um casal, né? Então, residir na casa de uma família. Mas para fazer uma experiência missionária. O meu coração foi assim, um misto de alegria, também de medo, né? E eu fui e abracei, assim, essa missão. Para mim foi um momento maravilhoso de realmente me refazer vocacionalmente, me refazer como pessoa, né? Me reencontrar no carisma, me reencontrar naquilo que Deus, que também era a minha essência, né? E me encontrar como pessoa, como ser humano, porque Montes Claros, a região que a gente foi, é uma metrópole. Mas nós fomos diversas vezes para as regiões do interior, né? Do interior de Montes Claros. Regiões distantes, onde você tinha que, de carro, andar 4 horas, né? Com trepidações. Mas você chegava lá, você encontrava um povo que te falava de Deus. Com um sorriso, com acolhido, com café preto e ralo. Mas com aquele biscoito escrevido maravilhoso. Então, eu passei lá 2 anos. E eu digo assim que foram 2 anos de muita graça. De levar a arca para lá, né? Porque é um carisma que se encaixa muito também em Minas, né? Restaurar a aliança do homem com Deus, dos homens entre si. Viver a reparação. A interioridade, né? Isso que a gente vive na arca, né? Essa interioridade, esse coração, o fazer é um transbordamento do ser. Então, a nossa intimidade com Deus é fundamental, né? Para nos encontrarmos também com o outro. Então, viver o carisma e levar o carisma lá para Minas Gerais foi um momento muito histórico. E de lá a gente conseguiu muitas ocasiões. A Joelma, né? Que o senhor falou agora. E muitas outras ocasiões vieram, né? Nós tivemos uma acolhida maravilhosa lá do nosso bispo, Dom Geraldo, arcebispo, né? Era, porque já faleceu. O encantamento com ele foi maravilhoso, o encontro com os sacerdotes, os movimentos, mas Dom Geraldo marcou muito a nossa vida lá, porque ele insistiu muito nas nossas missões na roça, né? Que legal. E um fato bem interessante, porque assim... Em Minas tem um povo, né, moreno, né? E eu, branquela, né? Não tinha o cabelo grisalho ainda, branco, né? Porque tava lá nos meus 25 anos, tinha. E aí, eles olhavam pra mim e eles não entendiam o que eu falava. Uma porque eu tinha sotaque sulista. Outra porque a gente fala muito rápido, né? Aqui no sul. E lá em Minas, eles falavam bem devagarinho, né? E aí eles olhavam pra mim e um cutucava o outro e dizia... Ela é estrangeira? Exatamente! Ela fala inglês!
Mas era um encantamento com eles, né? As crianças, os adultos, os idosos, foram momentos muito marcantes, assim, na minha vocação e no Carisma Arca da Aliança também. Uma missão extraordinária. Hoje a gente está em Paulo Afonso, na Bahia, e cada missão tem o seu particular, né? Mas eu morei muitas vezes aqui em Blumenau, né? Diversas vezes eu fui e voltei. E agora, atualmente, 7 anos eu estou aqui com a minha família, né? O Cleverson, meu esposo, e o meu filho, João Marcos. E quando que você conheceu o seu esposo nesse... Foi aqui em Blumenau já? Não, meu esposo, eu morava em Blumenau e ele morava em Joinville. Ele era vocacionado e diz ele, né, que eu saí da Kombi, de Blumenau a gente foi a Joinville pro Queremos Deus. Oh, pro Queremos Deus. Aí o meu esposo disse assim, quando ele era só voluntário, vocacionado da Arca, e eu saí da Kombi, ele olhou pra mim, distante, e disse assim, nossa, que mulher linda. Quase que eu disse pra ele que é um óculos, mas tá bom. Aí ele disse que ele já se encantou, mas o coração dele estava na busca pela vontade de Deus no Carisma Arca da Aliança. Ele entrou na comunidade, fez os anos iniciais ali, o postulantado, o discipulado, e no discipulado de 2º ano ele já tinha um sentimento e eu tinha um desejo, estava na busca do discernimento mesmo para o estado de vida, né? Esperando o meu José. Mas a gente, quando espera, às vezes a gente acha que tá lá longe, mas tá aqui do lado, né? E ele tinha um sentimento já por mim, ele já havia partilhado com a formadora dele, e um dia a formadora dele disse assim, vai lá e fala com ela, tenha coragem, porque eu sempre fui liderança na comunidade, então a liderança é sempre vista assim, né, como, nossa, eu não posso chegar nela, né, e a formadora dele disse, não, vai lá e fala pra ela que tu tem um sentimento, tá liberado, pode lá contar. E aí um dia ele veio, conversou comigo, ele estava no 3º ano de comunidade, né? Foi em 2000 e... Agora ele me pega, né? 2010. E aí ele chegou pra mim e disse assim, eu queria conversar contigo. Eu já fui, né? Meu Deus, o que será, né? Aí eu sentei, ele sentou e ele disse assim, olha, eu queria dizer pra ti que há bastante tempo, isso já é assunto da minha formação, né? Com o meu formador. E há um tempo eu tenho um sentimento por ti. E eu tenho rezado e esse sentimento não vai embora. E eu quero te dizer que eu tenho esse sentimento. E aí eu olhei para ele e disse assim, olha, Cleverson, eu vou te ser bem sincera, porque eu sou bem sincera mesmo. Eu não tenho nenhum sentimento por ti. Nossa, tadinha. Mas... Foi balde, de água gelada com gelo. Foi uma cachoeira. Ele já te falou alguma coisa sobre esse aí, dia? Já conversamos. Aí já tá eu disse curada. assim, calma. Aí eu disse assim, eu não tenho nenhum sentimento por ti, te respeito, né? Me admiro muito, né, da tua coragem, mas não digo que nunca. Se for a vontade de Deus, né? Deus vai mostrar. E aí eu deixei a janela aberta, eu não fechei a janela. Na comunidade a gente sempre dizia assim, né? E sempre diz, né? Deixa a janela aberta, porque até que a coisa aconteça, muita coisa muda, né? E eu deixei a janela aberta, eu disse assim, não, eu não tenho hoje, né? Agradeço e tu é muito corajoso, né? Mas hoje eu não tenho nenhum sentimento por ti, vamos deixar na mão de Deus. E aí minha visão foi se ampliando. E aí eu falei isso pra minha formadora, ela queria me matar, ela disse, não, imagina, disse, não, mas eu não tenho, e eu queria matar a formadora dele. Eu disse, como é que pode? Meu Deus, gente, por que vocês deixaram esse menino vir falar comigo? Vocês sabem que eu não gosto dele. Aí a formadora disse, não, Silene, tu tem que se abrir, né? E eu briguei, não fiquei braba com ele, fiquei braba com a comunidade, né? Eu disse, não, iludiu o guri, coitado. Né? Porque eu sofri muito com sentimentos também. Eu sei como é a ilusão, assim, né? E aí, os formadores ficaram ali firmes, né? Foram a voz realmente de Deus. E eu comecei, então, a me abrir e deixar com que talvez esse sentimento fluísse, né? Dentro de mim. Me permitir, né? Me permitir ser amada por ele e me permitir, talvez, até amá-lo. E eu comecei, então, uma aproximação com ele,
né? Respeitando muito, porque eu sabia do sentimento dele e eu não queria brincar com o sentimento. Mas eu comecei a me aproximar na amizade, né? Eu acho que a amizade é tudo num relacionamento. E eu comecei a conhecer a história do Cleverson, né? Um dia tem até a nossa história do peixe, né? Um dia a gente foi fazer um lazer juntos e aí ganhamos uma carrada de peixe, de água doce. E aí uma menina se prontificou a limpar o peixe e ele também se prontificou, aí eu vou. Aí ele começou a limpar o peixe com a menina e tal. Eu disse, sim, eu vou lá limpar o peixe com esse Cleverson. Aí cheguei lá e disse, sim, aí, posso limpar o peixe também? Aí a menina disse, pode, limpa aqui no meu lugar. Aí eu fiquei com o Cleverson limpando peixe. Ele não sabia limpar peixe nenhum. E eu mal sabia, né? E aí a gente começou ali a conversar. Eu comecei a ouvir a história dele, o namoro dele, a família dele. E eu comecei, então, a me permitir também, né? Como eu falei, conhecer e até me encantar com ele. E aí, dali, eu comecei, então, a cultivar esse sentimento, né? De amizade, de respeito. E eu fui me abrindo e depois, no aniversário da missão, aqui, 5 de novembro de 2010. Olha só, né? Como a missão de Blumenau também tem... Queremos Deus, a missão de Blumenau. Eu cheguei para minha formadora e eu disse, olha... Foi ontem, então, o aniversário. Foi ontem, isso. Eu disse para ela, eu gostaria de começar a fazer um caminho de namoro com o Cleverson. E ela ficou toda feliz. Glória a Deus! E aí... E o Cleverson também. Depois sim. Aí ela foi correndo contar pro conselho, né? Porque aprovações também passam pelo conselho da comunidade, né? E aí ela foi contar e os membros do conselho, eu tava aqui assim, os membros do conselho lá um pouquinho distante. Quando ela contou, alguns membros do conselho se ajoelharam e fizeram assim, glória a Deus! Essa guria se abriu, enxergou o que Deus tem pra ela, né? Então, me permitiram naquele dia, realmente, né, começar um caminho. E a gente tinha a missa aqui do aniversário da missão. Nós viemos. E era aquela euforia dentro, né, aquela alegria no coração. Mas até então, não havia conversado com ele ainda. Então, dia 6 de novembro, a gente começou a fazer o caminho. Dia 1º de janeiro do ano seguinte, a gente começou a namorar. Dia 15 de abril de 2012, a gente noivou. E dia 8 de setembro de 2012, a gente casou. Né? Então, foi assim uma trajetória. Ambos membros de vida naquele tempo, né? Dedicando a nossa vida integralmente ao Senhor. Constituímos ali a nossa família dentro do Carisma Arca da Aliança. Foi uma alegria. Que bonito. Deus venceu. Oh, glória. Deus venceu. Mas eu queria saber sobre a sua questão missionária. Como que você era dentro da casa? Era tranquila? Missionária ou fraterna? A vivência fraterna. Ou se às vezes assim era, por exemplo, de ligar, passar uns trotes, umas coisas... Ai, padre! Eu era bem espoleta. Eu entrei com 18 anos, né? Eu era madura em algumas áreas e bem espoleta e bem jovem em outras, assim. E tá tudo bem. Ligava, padre, fazia trote pra Dona Iris lá na cozinha comunitária. Um dia eu achei que a mulher ia infartar, né? Eu passei um trote dizendo que eu era uma mãe que tinha filhos. Olha só como a nossa história se espelha nos trotes que a gente vai fazendo também, né? Dona Iris, eu sou uma mãe, eu tenho 5 filhos, eu não tenho comida em casa. E ela, uma mulher muito piedosa, hoje já tá no céu, né? Ela disse, minha filha, eu posso te ajudar sim, Dona Iris. E aí, depois, como é que eu fazia para contar para Dona Iris, então, que era um trote? Quase morri do coração. Eu fazia trote, eu era muito moleca, né? Eu era mais nova de casa quando eu entrei, né? Gostava muito, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, né? E dentro de casa, mas eu também era briguenta, tá, padre? Eu era briguenta. Do barraco. Não do barraco, não chegava tanto, porque eu era assim... recém-convertida, né? Tinha um caminho de conversão, mas eu implicava com os outros e os outros implicavam comigo também. Tinha aqueles que tinham medo de mim, né? Porque como meu temperamento é mais forte, assim, né?
Em algumas coisas eu não levava desaforo para casa. Então, mas em tudo a gente vivia o perdão. Era a correção fraterna, era o barraco fraterno. Não chegava a ser barraco, mas era os espinhos, né? Era uma conversa calorada. Exatamente. Tem uma frase que minha formadora no início do meu caminho na comunidade, ela disse assim, né? Quando eu levava os conflitos para a formação pessoal, né? Eu dizia assim, eu não suporto fulano, não aguento ciclano. O fulano fez isso para mim. Que tem isso? Vida comunitária é assim. E ela disse assim, olha, Sirlene, 2 exemplos eu vou te dar. Primeiro, a vida comunitária é como você pegar um monte de pedra do rio, pontuda, e colocar num saco. Até você deixar ela redonda, você chacoalha muito. Então, essa é a vida fraterna. Até a gente se amar, a gente se debate com o outro. Tem os embates na vida fraterna. E é igual também, diz ela, o outro exemplo é igual tu pegar 2 gatos que não se amam. Até que eles se amem, eles vão se alanhar, né? Então, a vida fraterna é isso. Não é eu ter que, digamos assim, suportar no mau sentido o outro, mas é ser um suporte pro outro, mas até que isso aconteça, eu conseguir adentrar no coração do outro. Porque, querendo ou não, o outro é Cristo também, né? O outro também vem com a sua história, com as suas feridas, com as suas manias, com a sua relação em casa. Então, a vida fraterna sempre foi esse momento especial. Porém, eu entrei na Arca muito movida e chamada por essa vida fraterna. Mas o que eu acho interessante e que às vezes se cria uma ilusão de que vai ser um céu. Sim. De que vai ser um mar de rosas, de que é tudo muito perfeito. E não é algo muito humano, assim, daquelas que são as nossas limitações, daquilo que nós precisamos modificar. E é como, às vezes, na realidade propriamente familiar, às vezes a pessoa, vamos supor, o pai, a mãe, aqueles que têm irmão, às vezes não está bem. Sim. Mas o grande diferencial da vida comunitária para uma família é que, assim, por exemplo, nós somos aqui 3 irmãos. Eu brigo com a Júlia e eu posso ficar contigo brigada há 10 anos. Não posso, né? Não deveria, né? A vida comunitária, a gente não pode ficar brigado. Nós precisamos ter a reconciliação, né? Então, os nossos formadores sempre dizem, brigar, ter as farpas, as dificuldades, não é o grande mal. O grande mal é quando você deixa dentro do seu coração o rancor, a mágoa e não perdoa. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. É uma frase, né, bíblica que tem no ofício nas completas. Então, esse é o convite, o perdão. O perdão supera tudo na vida comunitária. Mas o que é interessante é que quantas pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão. E eu lembro que já algumas vezes, assim, eu já coloquei, por exemplo, que às vezes, quando a gente fala liberar o perdão, a gente acha que vai ser assim, nossa, amanhã às 10 horas, é como se fosse abrir um portão, uma porta, assim, o perdão ele vai sair. Sim. E não, o perdão ele se dá no processo. E quando você se dá conta, já não tem mais aquele sentimento. Sim. É a gente compreender, né, padre, que o perdão, de fato, ele não é como a tecnologia instantânea e que o perdão é uma decisão. Eu, para perdoar muitos e para me perdoar, eu precisei me decidir. Então, eu decido me libertar, até porque, assim, quando eu dou o perdão, não é o outro que está liberto. Não é a Júlia que vai estar liberta, sou eu. Porque o perdão faz... O que o rancor faz? Amarga a nossa alma. Traz um amargor pro nosso coração. Não sei como tem gente amarga. Sim. E aí o quê? Nossa, quando eu me liberto e perdoo o outro, eu tô me libertando, né? Tô liberando aquele espacinho do meu coração que estava preenchido com rancor, com a paz. Né? Então, o perdão, Padre Alírio fala muito disso também no livro, na oração de amorização. Lindo. É uma decisão perdoar. Eu precisei me decidir perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe, perdoar os meus irmãos, perdoar aqueles que me feriram lá no grupo de jovens, perdoar aqueles que me feriram na comunidade, pedir perdão também e me perdoar. Então, é a decisão que a gente toma. E aí, é claro, né? A gente não vai esquecer. Não sejamos iludidos que a gente perdoou e esqueceu.
Não, vai estar ali, tá aquela marca. Mas você não vai ter dor. E sabe para que é bom a gente sempre lembrar daquilo? Pra gente não fazer igual, né, Padre? Exato. Pra gente não voltar para aquele pecado, para aquela atitude que a gente teve com outras vezes de arrogância e tantas outras coisas. Pra gente se santificar também é sempre bom a gente lembrar. Mas, Sirlene, você como comunicadora... eu quero que você fale aquelas que são hoje as funções, as missões que você tem propriamente enquanto Arca Missão Blumenau, mas também na comunidade. Sim. Vocês ainda têm a casa no Paraguai? Não. Nós temos um consagrado no Paraguai. Ah, tá. Hoje a gente atende essa consagrada à distância, né? Ela faz formação semanalmente com o nosso grupo de Joinville. Nós atendemos ela e temos visitas de semestrais no Paraguai, né? Então, Padre, a minha missão na Arca, eu falei ali no início, né, que eu entrei sem muita pretensão. Tem gente que entrou com pretensão de ser grande pregador, ser cantor, ser tantas coisas assim. Eu entrei sem pretensão nenhuma. Eu entrei para ser de Deus, entrei na comunidade para me entregar a Ele, para viver uma vida fraterna, comunitária, né? Mas como eu falei, eu sempre tive muito medo, né, das exposições. E quando eu entrei na comunidade, depois do meu discipulado, eu já comecei a coordenar a casa de Blumenau. Ser responsável, hoje a gente tem a nomenclatura de responsável local, né, aqui em Blumenau. Então, coordenar toda a parte administrativa, formativa, missionária, né. Mas atualmente, hoje, eu assumi o economato geral da comunidade, a nível geral, né, de todas as nossas casas, a parte econômica e administrativa. Então, eu tenho uma cadeira no Conselho Geral da comunidade. Nós tivemos eleição agora ano passado da nossa nova moderadora e ela escolhe, então, os seus assessores. O assessor econômico, apostólico, formativo e o seu assessor direto. E a Cristiane, então, me escolheu para continuar, eu já estava nesse cargo, para continuar no cargo da parte administrativa e econômica, né? Que engloba todo o jurídico, tudo aquilo que está bem por trás, tanto dos microfones da rádio, quanto da evangelização, mas que são os facilitadores para a evangelização, né? Então, a nível geral, eu assumo essa parte econômica. A nível local, né? Hoje eu sou responsável, então, por toda a nossa missão em Blumenau, novamente, né? Voltei. Sou novamente, então, responsável local. Então, tudo passa pelo conselho e tudo, basicamente, aquilo que precisa passa também pelas mãos do responsável local, que administra, gera, pensa, sonha, ouve, né? Ouve o que Deus quer para a nossa missão também. E além do responsável local, eu sou econômica aqui da nossa missão e sou comunicadora também na Rádio Arca da Aliança 100.1 FM. Tem um programa chamado Sintonia Fraterna, de segunda a sexta-feira. Para mim é um desafio, né? Porque é um programa com notícias. Eu sou muito solta, assim, então eu dou lá minhas gargalhadas mesmo em meio... Não em meio às notícias, antes das notícias, interajo com o povo. Eu gosto dessa interação com as pessoas. Isso eu posso dizer que, assim, eu tenho enorme prazer de fazer. E assumi já um ano atrás, então, esse programa chamado Sintonia Fraterna, que é trazer um pouco das notícias que a nossa rádio não tinha, né, esse cunho. E não é jornalístico, porque eu não sou jornalista, né? A gente capta informações de associações que estão conosco, nos servem com as matérias e também com as matérias da nossa cidade de Blumenau. E o principal, né? Eu vejo que estar com o povo no rádio, para mim, encanta o meu coração também. Que bacana. Sirlene, o nosso horário já vai adiantado. Vai, né? Para quem tava nervosa no começo, sangue do cordeiro. Mas faz parte, padre, é assim mesmo. Eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para os jovens que estão se questionando da sua vocação, do seu chamado, daquilo que o Senhor quer para eles. Olha, eu quero dizer para você, jovem, não tenha medo. Não tenha medo da vontade de Deus na tua vida, do sonho de Deus na tua vida.
E eu digo assim, se você não conhece ainda a Arca da Aliança, posso fazer, né, padre? Por favor. Venha conhecer a comunidade Arca da Aliança. Eu, com 18 anos atrás, há 25 anos atrás, hoje eu digo, eu faria tudo novamente. Entraria na Arca, porque na Arca é o meu lugar. E quem sabe é o seu lugar na comunidade Arca da Aliança. E se não for na Arca, mas que você descubra o seu lugar no coração de Deus. Amém, que bonito. E eu acho que da questão do carisma é ser presença de Deus. Isso, ser presença de Deus. Mas como ser presença de Deus? De qualquer jeito? Não. Ser presença de Deus restaurando a aliança dos homens entre si e dos homens com Deus e dos homens entre si. A amizade, né, padre? A amizade com Jesus, a gente ganha muita coisa. Vive muita graça na amizade com Jesus, mas não parar só em Jesus, né? Descer, porque a gente vive na terra, né? Sim. E a gente vive relações. E é também a amizade com o outro, mas uma amizade desinteressada, mas comprometida. Mas eu posso dizer para vocês para Júlia, para o Tyson, para você que está nos assistindo, de que estar na Arca é sempre muito bom. Eu, pelo menos, gosto bastante de ir dos momentos fraternos, sim, de levar um picolé. Ai, que delícia! O picolé é só um pretexto, né, padre? Uma sobremesa, uma sim, pizza fraterna. Mas é sempre muito bom, assim, a acolhida. Realmente, assim, eu até falo e brinco de que estar com vocês é um carinho de Deus para a minha vocação, para o meu ministério. É sensacional, assim. E a gente fica muito feliz também, né? De ter o Senhor lá, de ter os jovens lá. Esses tempos teve o torneio de vôlei lá na comunidade também. A gente não tem grandes expoentes, até porque a nossa vocação é uma vocação da reparação, da amizade do pequeno, né? Mas é uma alegria, para nós é uma alegria acolher os jovens, as famílias. Você que talvez está passando por dificuldade na tua vida, venha buscar também na comunidade a vontade de Deus para você. É um lugar de muita paz. É lindo, lindo, lindo o lugar lá. Vale a pena conhecer. Na rua Henrique Gribel, 1015, na Itapava Central. Na Cidade de Deus. Isso mesmo, na Cidade de Deus. E o nome Cidade de Deus é por conta de Santo Agostinho. Ele é o pai da fraternidade, né? E Santo Agostinho não admitia nenhum sacerdote na diocese dele se não quisesse viver a vida fraterna. E na Arca é igual. A nossa interioridade, a vida fraterna e a nossa missionaridade. É esse tripé que nos mantém no carisma e na vocação Arca da Aliança. Que é linda, que é maravilhosa. Para mim, é a melhor comunidade. Sirlene, a Júlia vai fazer um jogo rápido contigo. Tá. Então a gente coloca algumas palavras e tu responde com outra palavra ou algo breve que vier no seu coração. Tá. Família. Tudo, tudo, tudo. Igreja. Comunhão. Fracasso. Dependência de Deus. Sucesso. Ele, Deus. Santo de devoção. Santo Agostinho, São José, Nossa Senhora, Arca da Aliança. Sonho. Ser santa. Se pudesse conversar com alguém. Nossa. Com Papa Francisco. Coragem é? Se desafiar todos os dias. Futuro. A vontade de Deus. Uma palavra que te define. Alegria. Tudo bem. Resiliência. Já deu 2. Arca da Aliança é? É a minha vocação, é a vontade de Deus para mim. E para muitos que ainda não conhecem. Que lindo. Então, o nosso muito obrigado pela sua disposição, por estar conosco, por partilhar um pouco da sua vida, da sua história e também da sua alegria. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? É uma alegria ter estado aqui, é um desafio, mas é uma alegria de poder falar um pouquinho daquilo que a gente vive, né? Todos os dias e principalmente da Arca, né? Que é o nosso lugar e é aquilo que Deus sonhou para nós como comunidade.
Então, nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, também de nos seguir nas redes sociais, para que juntos nós possamos interagir. Este foi mais um episódio. Na semana que vem teremos outros. Deus te abençoe e até o próximo.